Olá, internauta. Nosso grande abraço a você, aos militantes do Mídia Livre. Hoje, na nossa coluna, nós vamos tratar aqui de alguns temas que acredito são de interesse de todos nós que militamos na mídia social. O Joseph Pulitzer, ele nasceu em 1847. Tornou-se jornalista e dono de jornal, e um dia ele escreveu: com o tempo, uma imprensa cínica, corrupta e irresponsável forma um público mais vil do que ela mesma. Essa frase é uma frase que faz a gente pensar um pouco. E eu agora vou fazer uma conjunção dessa frase com alguns fatos do mundo contemporâneo. Durante o período do golpe parlamentar contra a presidenta Dilma Rousseff e daquela onda de ódio que fora transmitida e incentivada pela própria mídia brasileira, se falou muito aqui de forma irresponsável, de forma vil, que a presidenta Dilma tinha pego muito dinheiro do Brasil para construir um porto para Cuba. Isso é uma mentira e é de uma gravidade imensa. Tanto é de uma gravidade imensa que fez o povo ir para a rua vestido com a camiseta do ódio. O Porto de Mariel, amigos e amigas, pelo contrário, esse porto ele tem uma importância muito grande para a América e para o Brasil. Ele está situado em Cuba, numa região estratégica. Não sei se vocês lembram quando os Estados Unidos fez de tudo para fazer o Canal do Panamá, que é um país também aqui vizinho a nós. Então, lá se tornou um grande porto que recebe grandes navios do mundo todo. E os Estados Unidos, na parceria que fez com o Panamá, recebe também dinheiro dos outros países por essa transação que é feita das mercadorias e do atracamento dos navios no porto lá de Panamá. Quando o Brasil, sabiamente, e Cuba fizeram também uma parceria, e o Brasil emprestou dinheiro para a construção do porto de Mariel em Cuba, assim como os Estados Unidos fez, emprestando dinheiro para o Panamá, para a construção do porto, dentro de um negócio estabelecido entre as duas nações. Ficou estabelecido que Cuba vai pagar todo o empréstimo, como está pagando rigorosamente em dia. Quem quiser pode fazer a pesquisa científica para ver se eu estou aqui mentindo ou falando a verdade. E, ao mesmo tempo, muitos navios aportarão em Cuba e o Brasil faturará com esse aporte, juntamente com Cuba. Foi um negócio extraordinário para o país e para o desenvolvimento de nossa América e no sentido de frear também a ganância monstruosa dos Estados Unidos de dominação no nosso país. Como as televisões brasileiras e os jornais brasileiros não têm conhecimento disso, por que não dizem a verdade? Em vez de dizer a verdade, eles disseminam mentiras. Isso não é ético, isso não é decente. Portanto, o Pulitzer tinha razão ao dizer que uma imprensa vil, covarde, sensacionalista e corrupta, com o tempo, ela faz um público tão vil como ela mesma. Há poucos dias, nós passamos por um problema grave no Brasil, que foi a greve dos caminhoneiros. E por falar disso, nunca ninguém falou
nada acerca dos caminhoneiros, da importância dessa categoria para o Brasil ou para qualquer outra nação. Os caminhoneiros, eles trabalham de dia e de noite, eles usam medicamentos, que na verdade são drogas, para não dormirem, e na verdade eles transportam o Brasil. Gasolina, feijão, arroz, cebola, frutas, tudo que se possa listar, os caminhoneiros transportam. Tem uma condição de vida miserável, porque dormem na estrada, na verdade nem dormem. Estão sempre longe das famílias. Ninguém nunca disse que um caminhoneiro é herói, que o caminhoneiro é importante. Se fala muito de porcaria de jogador de futebol. Parece que o Brasil se transformou-se num campo de futebol e ninguém faz nenhuma reflexão sobre os vários aspectos da vida no Brasil, da classe trabalhadora, a cultura do nosso país, a ciência no nosso país. Ninguém faz referência a isso. No Brasil só se fala de bola. É um negócio impressionante, é uma nação tão importante, mas que vem sendo estuprada pelos interesses das grandes empresas de televisão. É um negócio impressionante. Pois bem, voltando ao eixo do que eu estava a dizer. Em apenas 10 dias de greve dos caminhoneiros, muitos municípios brasileiros entraram em estado de emergência. Faltou gasolina para ambulância, para carro de polícia, para caminhão de lixo. Já tinha lixo sendo acumulado na cidade. A batatinha, que custava um preço praticamente insignificante em relação ao custo da batatinha nos dias da greve, chegou a ir para um preço absurdo, uma coisa monstruosa. A gasolina chegou aí para um preço monstruoso e tudo subiu de preço de uma hora para outra. E já estava faltando tudo, as pessoas estocando, as pessoas reclamando, pessoas sem nada. Aí eu fiquei lembrando do que disseram as grandes empresas de comunicação brasileiras. A Venezuela está na mais profunda miséria, a culpa é do Maduro, do irresponsável, do doido Maduro, e o povo está morrendo de fome e está fugindo para o Brasil. Quando eles fazem esse tipo de afirmação, a nação brasileira acredita firmemente de que aquelas coisas são verdades, mas não são verdade absoluta. Em 10 dias, o Brasil teve que se ajoelhar. O presidente usurpador do Brasil, Michel Temer, quase perde a cabeça, quase enlouquece, chegou a mentir para a nação para esconder a verdade. Agora, amigo internauta, amiga internauta, imagine o que significa um bloqueio econômico contra a Venezuela, que já dura mais de 15 anos. Todos os empresários da Venezuela se reuniram sob a direção de Pedro Carmona, que já deu um golpe na Venezuela e que está hoje nos Estados Unidos, para não produzirem. Eles deram um blackout na economia da Venezuela, exatamente para tirar o presidente Maduro, porque o presidente Maduro, ao longo da sua história na presidência da República, seguindo o que fez o presidente anterior, tem trabalhado muito em prol dos pobres. Para que você tenha uma ideia, a Venezuela é, no planeta Terra, o país que mais tem petróleo. O segundo é a Arábia Saudita. Pois bem, essas empresas petrolíferas da Venezuela pertenciam a alguns empresários, um número muito pequeno de empresários,
O presidente Hugo Chávez nacionalizou as empresas de petróleo e estatizou. Elas deixaram de ser dos poderosos e passou a ser do Estado, e os recursos oriundos desta grande riqueza que existe no solo da Venezuela passou para o povo da Venezuela, servindo para melhoria na saúde, na educação e na construção de casas próprias e entre outras coisas. Daí a grande revolta da burguesia nacional, da classe rica nacional, contra o Hugo Chávez e contra a Venezuela. Agora, a greve dos caminhoneiros tornou nu a realidade da mentira estabelecida pelos meios de comunicação brasileiros. O Brasil não aguentou 10 dias, mas eles querem que a Venezuela aguente 15 anos de bloqueio econômico. Cuba sofre também um bloqueio econômico, faz mais de 50 anos. Os Estados Unidos não permitem, por exemplo, meus caros internautas, que qualquer navio de qualquer bandeira estacione nos portos de Cuba. Mas se aportar um navio do Brasil, ou da Argentina, ou do Paraguai, num porto cubano, esse navio vai sofrer uma quarentena exatamente de 6 meses sem aportar nos Estados Unidos. Vocês imaginem quem é dono de navio e que vive de transportar mercadoria pelos mares, vai aportar em Cuba? Se ele vai ficar 6 meses sem aportar na maior economia do mundo? Também, nenhum banco do mundo pode emprestar dinheiro a Cuba. Pode emprestar para qualquer país, para Cuba não. O boicote é imenso. O boicote é uma coisa que só entende se estudar bastante. Se não estudar, não vai compreender. Se falar o boicote a Cuba, o bloqueio econômico e financeiro contra Cuba, a gente fala, as pessoas escutam, mas não compreende na sua essência o que significa o bloqueio. E eu tenho visto, em virtude das mentiras da imprensa mundial, Cuba só tem carro velho, Cuba não tem nada, Cuba está na profunda miséria. Que mentira deslavada, que ignorância das pessoas não saberem ler a realidade e compreender o que passa. Cuba é hoje, por exemplo, o único país do mundo que não tem uma só criança miserável, que não tem uma só criança analfabeta ou fora da sala de aula. Cuba, na medicina, avançou como nunca nenhum país do mundo avançou. A mortalidade infantil em Cuba é menor do que a dos Estados Unidos e do Canadá. Os Estados Unidos e Canadá não superaram Cuba. Cuba está em primeiro lugar. A ONU agora publica que Cuba é o país mais seguro do mundo para o turismo. Então, como é que Cuba é um país miserável? Se Cuba atingiu índices extraordinários em todos os setores, evidentemente é um país pobre, porque é um país pequeno, menor do que o Ceará, não tem grandes rios para produção de energia elétrica, tem que produzir a sua energia através de termoelétrica. Termoelétrica é muito cara. Então, a imprensa nunca diz a verdade, porque a verdade, para ser dita, ela tem que ser contextualizada. Você não pode pegar só um fato e explorar esse fato. Isso é irresponsabilidade, é a ética. Porque o aumento absurdo dos combustíveis no Brasil. A presidenta Dilma segurou com mão de ferro o preço do petróleo, apesar da grande guerra que as empresas internacionais travaram contra a presidenta Dilma.
Ocorre que o Fernando Henrique Cardoso vendeu aproximadamente 48, 49% da Petrobras. Hoje essa empresa ela é nacional, a maioria das ações são do Brasil, e grande parte das ações são de empresas internacionais, de países muito ricos, como Inglaterra e Estados Unidos, por exemplo. Agora, com o golpe, o José Serra, do PSDB, que assumiu as relações exteriores do governo Temer, já vendeu 4 das refinarias de petróleo do Brasil. Reduzir a capacidade de refino no Brasil, assim, num percentual muito elevado. Tem refinaria que está funcionando com 70% da capacidade, outras com 50%, 60% e outras com 60% da capacidade. O Brasil hoje é autossuficiente. A produção de petróleo do Brasil supre tranquilamente a demanda, ou seja, a necessidade do povo brasileiro. Mas como eles abriram o mercado brasileiro para entrar petróleo de outros países, refinado de outros países, eles rebaixaram a nossa capacidade de produção e estão permitindo que outros países vendam petróleo aqui, vendam gasolina aqui. E para garantir o lucro desses empresários internacionais, eles indexaram o preço da gasolina e dos derivados ao dólar, a moeda internacional. Daí o aumento absurdo de preço para poder garantir o lucro e a riqueza dessas empresas. Me diga agora, meu irmão internauta, se isso, na sua compreensão, é ou não é um crime? Você acaba de assistir mais uma produção da Mídia Livre. A Casa Vermelha apoia a Mídia Livre. Apoie você também. Curta, compartilhe, comente, ajude a democratizar as comunicações no nosso país. Até a próxima.